que pediam suicídio. Graças a Deus a nossa irmã está aqui para contar a vitória. E isso é mais comum do que se imagina, tá, meus irmãos? Essas consequências, esses acontecimentos são consequências de ações externas. Viu que ela falou? Após a separação de alguém, ela passou a ter esse tipo de comportamento. O filho da senhora. Então, olha, sim. Então, olha só, foi um fator externo que aconteceu e influenciou o pensamento e a vida dela e fez com que ela tivesse um episódio depressivo. 5 meses, não foi, meu irmão? 5 meses. Então, olha só, estágio leve, mas que já começa, tá vendo o que acontece? As ideações suicidas. Eu quero entrar no suicídio, mas antes eu tenho que falar, já falei que quem dá o diagnóstico é o clínico geral, o psicólogo, o psiquiatra, que encaminha. Então, olha só, o diagnóstico da depressão é clínico, feito pelo médico após coleta completa da história do paciente e realização de um exame do estado mental. Então, olha só, se a irmã chegasse no consultório, com certeza o médico percebeu e encaminhou ela, falou: eu não vou te medicar mais, porque tem situações, pela perda de peso, que a pessoa, o metabolismo da pessoa nem responde mais à atividade medicamentosa, vai ter que depender muito da quantidade de remédio. Para não agredir o corpo da pessoa com medicamento, não se medica, espera e faz um acompanhamento do que pode acontecer, um acompanhamento da doença. Você está entendendo? Diazepam, clonazepam, Rivotril, responsável pela recomposição dos neurotransmissores, viu? Ele entendeu que ela estava passando pela depressão e receitou um remédio responsável por recompor essas células neuronais, que é a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Outra coisa importantíssima de ser falada: no telefone 188, a central de valorização da vida é receitado para pessoas com ideação suicida ou depressão. Qualquer pessoa que tem depressão de escala número 188 vai falar com psicólogos, psiquiatras, que são responsáveis por ficar nessa linha atendendo. Isso é importante. 188, tá? Então vamos lá. Nós falamos dos sintomas, falamos do diagnóstico, que é a quarta. E vamos falar agora do tratamento. Chegamos ao estágio 4, que é o tratamento. Pai, Senhor. Tratamento. Olha só, vamos lá. Última para a gente encerrar e entrar no... Tenho 20 minutos aí. Pode falar, meu irmão. Certo. Então, essa questão da perda de sono é uma questão que é equivalente ao estado mental que está a saúde do paciente. O que acontece? Quando você é bombardeado de pensamentos negativos, passa a alucinar, escutar vozes, você tem um sofrimento acelerado, o seu corpo não produz mecanismo de sono. Você dorme porque você está cansado, né? Só que quem não faz nada com depressão vai se cansar de quê? Não tem atividade física laboral do cansaço. E a alimentação também é fundamental, porque primeiramente precisamos do Senhor Jesus e de toda a alimentação, porque se a gente comer só um alimento, vai fazer falta das outras proteínas, porque cada alimento contém uma proteína. Enfim, meu irmão, a respeito disso, a pessoa ela trabalha um tempo para poder à noite descansar. O seu corpo passa um tempo acordado, em estado de vigília, para você em seguida, através da sua atividade laboral e do cansaço, você descansar a carne que está cansada. Quando você não trabalha, você está encostado, você sofre de uma doença mental como a depressão, os pensamentos tomam lugar na mente. Então você é bombardeado por sequência de pensamentos ruins. Isso tira o sono. A pessoa não consegue dormir pelo bombardeio de pensamentos ruins, de ideação suicida, inclusive. Porque é exatamente nessa hora, onde todos estão dormindo, que é o momento ideal para o suicida tentar o suicídio. O momento
onde todos estão descansando. É o momento onde a mente deles está sendo mais bombardeada pela ideação suicida ou pelos pensamentos negativos. Ela passa a deixar de produzir coisa boa para ela mesma, de pensar coisa boa, para se bombardear de pensamentos como: por que eu estou aqui? Para que eu estou vivo? Para que eu sirvo para minha família? Esse pensamento a gente acha que acontece uma vez só, mas é o tempo todo. Ele acontece o tempo todo, A ideação suicida vai de minutos a horas. Por isso que o ideal para quem a gente vai entrar agora no mérito da questão, só pegar aqui. Antes, deixa eu falar do tratamento. Estamos aqui para quê? Se o Senhor nos colocou aqui na face da terra, para quê? Para que nós venhamos fazer a diferença e pregar o Evangelho para toda criatura. Com certeza. 16 fala, né? Com certeza. E pregar o Evangelho. Agora observe, tratamento. Qual é o tratamento? Primeiro, o tratamento é medicamentoso. Para quem sofre da depressão, primeiro, o tratamento é medicamentoso e logo em seguida ele é psicoterápico. Por quê? A pessoa faz a ingestão de remédio e logo em seguida, na continuidade do tratamento, ela é encaminhada para o psicólogo fazer as avaliações rotineiras, para ver se existe um avanço na melhora, para ver se os medicamentos de fato estão fazendo efeito. Então, o primeiro tratamento, para quem conhece alguém com depressão, para quem passa por depressão no seu estágio leve, primeira coisa, procurou auxílio médico, o médico encaminhou ao psiquiatra, o psiquiatra receitou o remédio, não acabou, agora é que começa o tratamento. Por quê? Na evolução do tratamento para benéfice, a pessoa vai sendo vista diariamente pelo psicólogo e o psicólogo vai identificar: não, a pessoa está melhorando, olha como que ela está respondendo ao tratamento. Quando as pessoas chegam no consultório, eu passei pela clínica escola 1 ano e meio, aí tinha um mestre nosso lá que ele chegava perguntando para o paciente se a vida era bela e a girafa era amarela. A vida é bela e a girafa é amarela? Automaticamente ele provocava na pessoa. A maioria das pessoas que escutam essa frase esboçam um sorriso, perceberam? A vida é bela e a girafa é amarela? A pessoa já abre aquele leve esboço de riso. Nessa pergunta jocosa que ele faz, ele já identifica se a pessoa sofre de depressão ou não. Pela pergunta e pela resposta, ele sabe exatamente porque a nossa tendência é esboçar algum tipo de reação afirmativa. A vida é bela e a girafa é amarela? A pessoa que sofre de depressão, ela não vai esboçar sorriso nenhum. O jeito que você falar para ela vai ficar. E outra coisa, se para ela a vida não for bela, ela vai falar. Aí você já dá o diagnóstico logo de cara. Porque para ela não tem beleza na vida. Está tudo ruim. Para ela não tem diferença entre o bom e o ruim. Para ela é tudo ruim. Está tudo ruim. Mas sabe o que é isso? São substratos biológicos. São isso daqui, ó. É uma injeção de dopamina e noradrenalina. Ela não responde, gente. Entende? Isso acontece dentro dessa caixinha aqui, ó. E a gente não consegue explicar por que acontece. A gente só sabe que acontece. E isso demanda tratamento. Irmão, só uma perguntinha sobre duas enfermidades. Uma sobre esquecimento e aquela outra, a pessoa que tem um mau costume de pegar as coisas, se ela não conseguir pegar, ela fica. O senhor irmão já viu isso? Minha irmã, infelizmente isso foge um pouco. Depois eu posso responder a senhora. Posso conversar com a senhora depois? Que aí eu respondo a senhora detalhadamente, tá bom? Então vamos lá. A escolha do antidepressivo é feita com base no subtipo da depressão, nos antecedentes pessoais e familiares, na presença de doenças clínicas e nas características do antidepressivo. Ou seja, o medicamento vai ser orientado para a pessoa de acordo com o estágio que a depressão se encontra. Se o estágio é leve, se o estágio é moderado, se o estágio é grave. O antidepressivo vai ser encaminhado de acordo com o estágio que a pessoa está. O psiquiatra irá receitar de acordo com o estágio. 90, olha só que dado interessante, 90 a 95% dos pacientes que apresentam melhora, 90 a 95% dos pacientes apresentam melhora com o tratamento. Ou seja, é uma doença que ocorre com alto nível de
melhora. As pessoas se recuperam. Só não se recuperam quando é tido como algo que não. Ah, não, fulano está com depressão, precisa tratar, daqui a pouco fica bom. Precisa sim. A depressão é o primeiro sintoma do suicídio. Então ela precisa sim de atenção e precisa sim ser tratada. Não pode ser deixada de lado, tá bom? Então isso é um dado importantíssimo. 90 a 95% apresentam melhora com o tratamento. Pois não? Precisa de muita atenção na família. Muita atenção na família. Primeiro laço. Muito bom. Então, olha só. O que acontece? Esse tipo de tratamento, a pessoa está tomando medicamento, né? Está se curando da depressão. O tratamento, ele demanda um tempo, no mínimo, de 3 meses. No mínimo de 3 meses, tá? Esse é o tratamento medicamentoso. Quem vai dizer se a pessoa está bem ou não para parar com o tratamento medicamentoso é o psicólogo que está acompanhando a pessoa, ou o psiquiatra, o médico. Porque não tem como eu e você, Camila, dizer se a pessoa está bem para ficar sozinha. Quem é capaz de dizer isso é quem está acompanhando a evolução do tratamento dela. Você está entendendo? Não tem como você que não está vendo a pessoa de 2 em 2 dias, ou ver a pessoa de 1 em 1 dia e falar assim, ah, não está bom para a pessoa, precisa mais ir para o psicólogo, não. Quem vai dar alta para o paciente é o psicólogo, entendeu? Porque ele vai saber, bom, a pessoa está respondendo ao medicamento, a pessoa está bem, a ideação suicida parou, as ideias suicidas, os pensamentos suicidas pararam de forma repentina, então agora a pessoa pode receber alta. Então quem vai orientar se ela pode ou não, se ela deve ou não parar, é o psicólogo profissional que está acompanhando ela, tá bom? Fala, meu amado. Como diferenciar de quê? A depressão da tristeza, muito bom. Olha só, qual é a diferença entre a depressão e a tristeza? A depressão ela é um transtorno psiquiátrico. Você identifica um transtorno psiquiátrico através de sintomas como esses que eu já dei: perda de peso excessivo, a pessoa se isola do seu convívio social. Quem está triste, ele tem um estado de tristeza momentâneo. Você fica triste agora, mas daqui a pouco vai aparecer algo que te traz alegria. A tristeza, ela dura um lapso temporal de minutos. A depressão não, ela permanece durante meses ou anos. Então, o que diferencia a depressão da tristeza é o lapso temporal, é o que acontece no intervalo de tempo. Se você está triste agora e daqui a pouco você está alegre, você não está com depressão, porque a depressão ela é um estado de tristeza permanente. É a sensação de não ter mais alegria. Ter alegria é algo que não é possível mais, tá? Consegui ser claro? Existe um... Amém, amém. Excelente conselho, minha irmã. Então, olha só. Consegui ser... Meu amigo, conseguiu? Beleza. Uma pessoa também que é ansiosa demais, estressada demais, nervosa demais, não tem sono, pode causar também depressão. Claro, isso são sintomas claros de pessoas que estão a um pré-estado depressivo, tá? Estresse constante, perda de sono, qualquer coisa, irritabilidade, isso daí são sintomas de pessoas isso são sintomas que precedem a depressão e permanecem ao longo do estágio da doença com um pouco mais forte, né? Se intensifica. O estresse que o Galo também percebe.
Precede. Não é só um estágio que acontece na depressão, ele também precede o estágio depressivo. O estresse, ele Precede a depressão, tá? Então olha só, falei do tratamento, pois não, amigo? Você falou aí que a pessoa emagrece muito. Perda ou ganho excessivo de peso, perda ou ganho, isso. Metabolismo acelerado, comer demais, ou perder o peso e sentir fome o tempo todo, mas não comer, porque ela não se importa mais com ela, entendeu? Então vamos lá, gente, eu preciso entrar no suicídio. Deixa eu entrar no suicídio, porque eu já estou na depressão. Não. Eu preciso entrar. Entrar. Então vamos lá. Gente, olha só, para concluir o tema depressão, alguém aí tem alguma dúvida? Alguma dúvida aí para ser esclarecida? Tranquilo? Às vezes a pessoa também tem assim, tratamento de psicólogo, você foi lá uma vez, 2 vezes, já tá bom. Mas não é assim, né? É demorado. Então, sabe por quê? Às vezes o psicólogo ele é tido como um profissional preguiçoso, né? E aí, na mente das pessoas, as pessoas acham que o psicólogo não tem efeito nenhum, não serve para nada, né? Sendo que na verdade ele está exatamente para acompanhar o curso do tratamento. Ele não está ali para ser visto uma vez só. Ele quem deve fazer o acompanhamento, porque o psiquiatra ele recebe o paciente senta lá na cadeira do psiquiatra, o psiquiatra fala, o paciente fala, o psiquiatra receita e joga na mão do psicólogo. Só que a pessoa chega lá no psicólogo, conversa meia hora com o psicólogo, rapaz, eu acho que não adiantou muita coisa não, eu vou parar de ir. Sendo que na verdade não é que não adiantou muita coisa, ele não tem que falar para você o que ele está fazendo para estimular a sua melhora, ele só tem que te escutar. A arma do psicólogo é a escuta. A gente tem um termo lá que é ouvirtude. Ouvirtude é a virtude de ouvir. Então o psicólogo ele está para ouvir e se fazer entender quando for necessário falar. Ele não está para falar toda hora, ele está para escutar o problema, procurar uma forma de ajudar a pessoa a resolver o problema e depois de 4, 5 sessões passar para ela o que ele viu e o que ele acha que pode melhorar. Então não é de uma hora para outra. Você constrói um prédio de uma hora para outra? Você cura uma doença de hoje para amanhã? Não, ela precisa de tempo para ser tratada e cuidada. Então não se desfaçam ou não desabonem a figura de um profissional que está para escutar e ajudar, sendo que é de inteira importância. Tá bom? Alguém Alguém que começa a sentir que está em depressão, ela mesmo pode se ajudar. Ela pode, Quando eu com perdi certeza. meu filho, eu comecei a entrar em depressão. Aí eu falei, opa, eu tenho que precisar da minha irmã, eu tenho que trabalhar, porque eu estava parada. Ocupar a mente. Ocupar a mente. Aí também eu fui na padaria do dia dela, e eu fui trabalhar e aquilo. Sim, aflorou. Então, o passar, exatamente esse desocupar da mente. Então, meu irmão, acontece, continuando. A depressão, para encerrar a depressão aqui, vejam bem, eu tratei sobre o que era, falei sobre as causas, falei sobre os sintomas, diagnóstico e tratamento. Prevenção, escrevi algumas coisas aqui a respeito da prevenção. Ter uma dieta equilibrada, como a nossa irmã Adriana falou, se alimentando do livro da vida. Quem lê Bíblia dificilmente vai sofrer de depressão, porque está ocupando a sua mente com o livro da vida. Então não tem risco de ter depressão. Pode até passar pela depressão, mas vai ser como Elias. Elias, num lapso maníaco, matou 450, mas no outro dia ele se escondeu de uma mulher. Olha só, ele mata 450 homens e se esconde de uma mulher. Episódio depressivo, uma vez.
Ele se esconde dentro de uma caverna e Deus pergunta para ele assim: Elias, o que fazes aqui? Ele tinha força para lutar, ele conhecia o Deus vivo, como nós temos o livro na nossa mão, o livro da vida, mas as pessoas preferem mais falar do que ler. Aí o mal ganha espaço. Como a nossa irmã falou, ela previu que algo estava estranho. Ela foi procurar ocupar a sua mente com o trabalho. Então, mentes que estão ocupadas possivelmente não vão ceder espaço para pensamentos depressivos. Participar de atividade física regularmente, correndo para o alto e largando as coisas que para trás ficam. Ou seja, praticar atividade física faz com que seu cérebro libere muito disso daqui, ó. Dopamina. Dopamina é literalmente liberada no ato de qualquer atividade física. Por isso que quem pratica atividade física dificilmente tem problema com depressão. Praticar atividade física é excelente, muito bom. Combater o estresse concedendo tempo na agenda para atividades prazerosas como falar com Deus. Falar com Deus é um exercício. Quem ora não tem depressão. Quem fala com Deus não tem depressão. Pode até passar, mas o tempo todo ele está falando assim: Deus me ajuda, eu vou passar por isso, eu vou sair dessa pelo poder da tua palavra. Quem lê Bíblia, quem ora, quem fala com Deus, tem risco, zero, quase zero de depressão. Diminuir as doses diárias de coisas que não edificam. Sabe aquele tempo que você passa com WhatsApp, Facebook, televisão? Larga isso, vai ler a palavra. Isso daí é mecanismo para combater qualquer tipo de doença física, mental e espiritual. É a leitura da palavra. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então não tem nada que a Bíblia e que a oração não faça. Tudo pode ser resolvido mediante a leitura da palavra. E por último, rotina de sono regular, sonhando com os céus, a casa do Pai. Negócio é dormir com sono leve, tranquilo, orando a Deus. Sabe esse negócio de pessoa que tem pesadelo? Isso é coisa de quem não ora. Quem ora não tem pesadelo. Quem ora sonha com Deus, rapaz. Quem ora sonha com o céu. Quem ora sonha com os anjos. Aleluia. Então, oremos. Vamos lá. Um arcabouço rápido, porque o tempo está acabando, sobre o suicídio. Olha só, trouxe alguns dados aqui importantes a respeito do suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. A cada 3 segundos, nisso que eu já falei, uma pessoa já tentou suicídio. A cada 3 segundos uma pessoa tenta suicídio no mundo. A cada 3 segundos. 800 mil mortes por suicídio no mundo por ano. A cada um ano, 800 mil pessoas morrem por suicídio. Elas tiram a própria vida. Vitor, o que é o suicídio? É o ato deliberado de atentar contra a própria vida. É você tentar tirar a sua própria vida. Primeira pergunta, Vitor, suicídio é pecado? Claro, é pecado, como qualquer outro pecado. Mas eu e você não podemos julgar se quem comete suicídio vai para o inferno ou para o céu, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mateus 7, não julgueis para que não seja julgado, porque na mesma medida em que julgares, sereis julgados, e com a mesma medida que medires, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não tira a trave que está no teu olho? Então, quando você aponta para o erro do próximo, tem 4 dedos apontando para você e você não está aí para julgar ninguém, você tem que ficar calado. Então, nós somos donos da nossa casa, e o dono da casa lá em cima é o Pai. Exatamente, é muito bom. Olha o nosso presbítero contribuindo aqui. Nós somos donos da nossa casa. O dono da casa lá de cima, ou seja, quem escolhe se vai entrar lá em cima ou não, é Papai do céu. Então não vamos julgar. Lembrando que o único pecado... Com certeza. Então olha
só, o corpo é templo do Espírito Santo, muito bem lembrado. Se você tenta contra a sua vida, você está dizendo que você não quer a presença do Espírito Santo. Isso é um pecado. Agora, veja bem, lembrando que o único pecado imperdoável do Espírito na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a gente não pode dizer, a pessoa cometeu suicídio e foi direto para o inferno, não. Quem julga isso é Deus, tá? Fenômeno complexíssimo o suicídio. É um fenômeno hipercomplexo, multifacetado. Ou seja, ele tem diversas fases. A pessoa pode tentar suicídio por um episódio depressivo. A pessoa pode tentar suicídio porque ela sofre de esquizofrenia. A pessoa pode tentar suicídio porque ela sofre de transtorno bipolar. Então, olha só, são múltiplas causas. Não tem como a gente chegar aqui e falar assim, o suicídio é causado por isso. O suicídio é causado por aquilo. Não. Ele tem múltiplas faces. Ele tem múltiplas causas, tá? Então, olha só, múltiplas determinações. Cada suicídio tem sério impacto em pelo menos outras 6 pessoas. Ou seja, quem se mata não tenta só contra a própria vida. Ela influencia outras 6 pessoas, no mínimo, que são os seus entes queridos, os seus pais, e provocam nessas pessoas transtornos mentais. Para você ver como é algo de extremo, de seríssimo, é algo seríssimo. Suicídio, as taxas só aumentam. Agora, a cada criança, agora as taxas aumentaram para criança de 10 anos. Crianças de 10 anos já estão começando a tirar a vida. Olha só que loucura. Meus irmãos, se a gente parar para pensar no que é isso, é algo de uma gravidade inacreditável. O mundo está se tornando um aparelho do mal, da maldade. Entenda, por isso, se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Esse amor, as pessoas pensam que é só para com o próximo, né? Não, é para com a própria vida. A pessoa não tem mais amor pela própria vida. Ela tira a vida numa questão de segundos. O suicídio tem 3 caracteres principais. Ambivalência. O que é ambivalência, Vitor? Ambivalência é quando a pessoa, nesse momento, a pessoa está bem, sem ideação suicida nenhuma. Daqui a 30 segundos ela está pensando em se matar. Ou seja, ela alterna entre a vida e a morte. O tempo todo ela alterna. Saiu. Muito bom, minha irmã. Esse não matarás não matarás nem a si mesmo, tá? Esse não matarás, lá descrito nas tábuas da lei, é o não matarás nem a você mesmo, nem atentar contra a sua própria vida. Então, se está descrito lá e era contraventor, quem fizesse esse ato era contraventor das tábuas da lei, é pecado. Mas nós não somos capazes de decidir, como eu já falei, tá? Então, olha só. Sintomas do suicídio: diminuição do autocuidado. A pessoa não se cuida mais. Para ela ter a vida ou não, pouco faz diferença. Isolamento social, mudança brusca de humor, automutilação, manifestação de sofrimento psíquico. Sabe quando a pessoa começa a se mutilar, que ela começa a se arranhar? Isso é porque aqui dentro ela está sofrendo. A manifestação do sofrimento dela, como ela não é uma doença caracterizada pela agressão alheia, você não agride ninguém, ela se agride, ela começa a se machucar, ela começa a se ferir. Isso é o comportamento da ideação suicida. Lembrando que a ideação suicida, ela pode durar de minutos a horas, ou seja, a pessoa pode tentar o suicídio durante alguns segundos, como ela pode tentar o suicídio várias vezes em uma hora. Detalhe, quem quer se suicidar, avisa que vai se suicidar. Isso daí é 98% dos casos. Em 98% dos casos, especialistas falam que a pessoa que se matou, ela comunicou o suicídio para alguém. Ela comunicou o suicídio para o pai. Claro. Claro. Então, olha só, são
são fatores, a manifestação do sofrimento psíquico que se dá através da automutilação. Isso são os sintomas. Fatores de risco, 14 a 24 anos. Atenção aos fatores de risco. Homens, jovens e acima de 70 anos. Por que, Vitor? Na terceira idade, os homens também tentam suicídio. Exatamente pelo isolamento dos familiares. Não só pelo isolamento dos familiares, como a perda da força que outrora ele tinha na juventude e agora ele se sente incapaz de desempenhar as mesmas atividades. Então é proeminente em idade sênior, em homens acima dos 70 anos, o suicídio. E jovens, principalmente, as taxas têm aumentado. Existe um aumento de 30% no suicídio no meio dos jovens. Sabe por quê? Acesso às drogas muito cedo. Álcool, drogas, são objetos usados por Satanás para tentar contra a vida do homem. Então, se aparece, parecem ser coisas prazerosas no começo, mas são coisas que no fundo levam à morte, ao suicídio. Então vamos lá. Trabalhadores da indústria de fumo e consumidores de cigarro, manganês, substância presente no cigarro. Cuidado! Se conhece alguém que fuma, avisa. Isso produz uma arma fértil para o implante de ideação suicida, tá? Jovens com falta de expectativa no futuro, pessoas que não têm expectativa de vida, independente da classe, de idade, faixa etária, tem que ter cuidado. Os suicidas avisam o que vão fazer. Eles não fazem de uma hora para outra de maneira brusca. Eles estão sempre avisando o que vão fazer. 95% dos casos, o suicida avisa que vai se matar antes de tirar a própria vida. Então, se ele deu vestígios de que vai fazer, não desacredite. Não é aquele papo que diz, não, quem vai se matar não avisa. Avisa sim. E ele dá fartos indícios de que vai fazer, tá? E principalmente o seguinte, a pessoa que já tentou várias vezes o suicídio, olha que coisa interessante que eu vou falar agora. A pessoa que já tentou suicídio várias vezes, ela passa por... Os familiares procuram tratamento algumas vezes, outras vezes os familiares não acreditam no que a ideação suicida ou a pessoa que vai cometer o suicídio está falando e deixam para lá. Quando a pessoa começa a receber ajuda, quando ela é tratada, esse tipo de pensamento é tratado, e ela vai melhorando, é na fase da melhora que estão os maiores índices de suicídio. Sabe por quê? Porque é no momento em que ela está achando, no momento em que ela está melhorando, no momento em que a depressão está... Lembrando que as principais causas de suicídio é a depressão, o transtorno bipolar e a esquizofrenia. 99% dos casos a pessoa sofre de algum transtorno mental. Ninguém tira a própria vida de brincadeira. Ela já está avisando há muito tempo de que vai fazer. Então entenda, se a pessoa tirou, é porque em 99% dos casos ela tem um transtorno mental. Ela tinha um transtorno mental. Agora olha só, quando a pessoa está melhorando, as taxas de suicídio aumentam. Por quê, Vitor? Porque ela está começando a ter a restauração da força física. Então, antes o que ela não tinha força para fazer, agora ela pode fazer e com vontade. Entenda, o processo de melhora indica para ela que agora ela está boa para cometer o que antes ela não tinha força para fazer. Então, é nesse tratamento e nessa melhora que tem que se ter cuidado. Está melhorando? Acompanhamento psicológico, acompanhamento com psicólogo, para ver se de fato as ideações suicidas sumiram. Será que sumiu? Como a Camila perguntou, quando é que eu sei? Quando o psicólogo diz que ele está de alta. Aí está tranquilo, não precisa mais ir a consulta nenhuma. Então olha só. Inibem a velocidade. Sim, são esses remédios são os famosos. Pode falar.
o próprio remédio. Com certeza. Esses remédios que a tia está citando aqui são os ansiolíticos e os antidepressivos. As pessoas que sofrem de depressão e transtorno de ansiedade, elas tomam ansiolíticos e antidepressivos. Exatamente na etapa da triagem, quando o médico começar a escutar ela, ele vai saber qual remédio que ele tem que dar para ela. Se é um que desacelera o comportamento, o fluxo de ideias, se é um que tem que explodir de neurotransmissor para a pessoa voltar às atividades que antes ela fazia. Está todo mundo entendendo? Estou conseguindo atingir todo mundo? Então vamos lá. Ajudas. Como a gente pode ajudar uma pessoa com pensamentos e ideações suicidas? Ouvindo a pessoa. De repente, no intervalo de tempo que você está ouvindo ela não vai tentar contra a própria vida. Então você tem que emprestar o ouvido, muitas das vezes. Por isso que a virtude é ouvirtude. É a virtude de ouvir no coach. No coach tem muito esse termo na psicologia também. É a virtude de ouvir, ou virtude. Então se você quer ajudar alguém com ideação suicida, ou com planos para se matar, você tem que escutar a pessoa. É naquele momento ali que a pessoa pode vir a não se matar, que você está escutando ela. Vamos lá. Mas aí o conselho, a palavra foi perfeita, né, irmão? Só que nesse caso, em boa parte das vezes, a pessoa que vai cometer o suicídio ou tem uma ideação suicida, olha só o que ele falou para mim, ele avisou, estou a ponto de cometer. E se ele reproduzir isso para a senhora não é a primeira pessoa. Com certeza ele já manifestou isso para outra pessoa. A senhora está entendendo? Então assim, é um aviso. E o conselho deveria, muito bom conselho da minha irmã, já que ele é um cristão. Meu irmão, ore, busque aconselhamento com o seu pastor, busque aconselhamento com o seu líder, vá atrás dele, fale com ele, ou então procure um analista, um terapeuta capaz de entender, converse. Sabe por quê? Porque a gente não pode deixar isso evoluir, porque se isso evoluir, a pessoa vai tirar a própria vida. Isso não pode acontecer. A gente tem que encaminhar, a gente tem que ajudar, a gente tem que falar. Pois não, pastor? Exatamente, para dar conhecimento a alguém da família, muito bom. Olha só o que o pastor trouxe, é muito importante também, essa questão da pessoa não ter noção nem dela mesma. Se ela não tem cuidado com ela, se ela não presta o devido cuidado que ela deve dar a ela, como é que ela vai, muitas das vezes, procurar tratamento por si só? Precisa que alguém da família ou alguma outra pessoa esteja ciente do que ela está passando, para que outras pessoas venham ajudar ela. Vocês estão entendendo? Porque ela sozinha, por si só, ela não vai procurar ajuda. Ela vai mais uma vez tentar o suicídio. Tentar o suicídio. Agora olha só, presta atenção. A maioria das tentativas, elas são infrutíferas. Boa parte das vezes. Porque a pessoa, ao mesmo tempo que ela quer se matar, existe uma ambivalência nos pensamentos. Ela está viva, depois ela quer tentar a morte. Estou viva, depois quero tentar a morte. Essa ambivalência no raciocínio, ela se dá rotineiramente. Ele avisa e fica indo. A rigidez no pensamento é outra coisa interessante, porque ele é rígido em pensar que ele só está sofrendo. Então, a válvula de escape é tentar se matar, por mais que seja infrutífera a tentativa. Caraca, eu estou sofrendo muito. Sei lá, ninguém corta o pulso, né? As pessoas cortam os punhos, né? O pessoal acima desse negócio de cortar pulso. Essa situação de cortar o punho remete exatamente à tentativa, porque ele sabe que ali passa uma artéria. Se ali passa uma artéria, ele tem ciência de que ele cortando ali ele vai perder a vida. Mas olha só, várias tentativas de cortar o pulso são infrutíferas. A pessoa corta, perde uma grande quantidade de sangue e volta. Mas isso daí são prenúncios de uma morte. São prenúncios de algo que vai acontecer em algum momento. Ele é igual uma parede quando está prestes a receber uma infiltração, que você vê que a água está empoçada, mas ainda não começou a goteirar, mas vai começar em algum momento. É assim, a pessoa avisa,
você vê a marca, você vê que está acontecendo as ideações, daqui a pouco pinga de verdade. Não. Sim, sim. Aham. No filho, que é o pequeno Davi, né? O que acontece? Como eu citei aqui no começo da palestra, as pessoas que sofrem de depressão, elas têm histórico familiar. Como a tia já falou aqui, que na família dele tem uma pessoa tem uma pessoa com depressão. Então entenda, não é algo, como eu já falei, que surge do nada. Tem uma herança biogenética que deixa a pessoa predisposta à depressão. Então quer dizer, se o pai passou por algo, é bem possível que um filho venha passar por um mal, por esse mal também. Só que veja bem, não necessariamente ele passa pelo mesmo mal do pai. A criança, nesse caso o pequeno Davi, tem uma pequena arritmia no seu coração, cardiovascular, cardiológica. Então entenda, a depressão, o estágio depressivo ou o mal pode ter passado em virtude da biogenética e pode ter trago uma arritmia no coração do pequeno. Vocês estão entendendo? Não necessariamente o mal vai se manifestar como uma depressão, mas pode ter pequenos substratos fisiológicos na criança. Foi mais ou menos claro? Então quer dizer, a herança é genética, não é algo que acontece deliberadamente. Você não consegue explicar o porquê, porque vem na tua corrente sanguínea, é o teu sangue. A tua herança genética diz que não necessariamente você vai responder com uma depressão, você pode passar por outra. E outra coisa, encaminha para o psicólogo. Indicou para o psicólogo. Então, o encaminhamento é... Oi? Para amanhã. Então, olha só. Então, olha só, para entender como que funciona. O pai, a mãe, passa pelo procedimento, pelo processo depressivo, ou por essas tentativas de suicídio, que é um pé da depressão, né, um arcabouço da depressão. Ele tem que tomar cuidado e observar sempre o seu filho, quem vem depois dele, a sua descendência, porque qualquer tipo de coisa, encaminhar já para o profissional da área, para que a coisa não fique maior, porque senão vira uma bola de neve. Um problema passa e vai passando e vai ganhando dimensão. Papai tinha uma mania de tudo que mamãe perdesse, papai achava ruim, cuidar, e mamãe perdeu a aliança dela. E mamãe procura a aliança, procura a aliança, e não acredita, papai não sabia que mamãe tinha perdido. Papai pegou mamãe com a tesoura e ela achou que podia ela perder. Ela queria abrir a barriga do poder, e a aliança estava dentro da barriga do poder. Que é isso? Algum tipo de transtorno. Então, olha só, para concluir, gente, concluindo, olha só, os homens morrem 3 vezes mais por suicídio do que as mulheres. Por outro lado, as mulheres tentam suicídio 3 vezes mais do que os homens. Então observe, eu digo o relato. Os homens morrem 3 vezes mais por suicídio do que as mulheres, mas as mulheres tentam 3 vezes mais suicídio do que os homens. Isso é um dado estatístico. Dificuldade de acesso aos serviços de saúde mental. Se já é difícil tratar uma dengue, quem dirá uma pessoa com depressão ou com sintomas de suicídio. Então, atenção na dificuldade em tratar e como se vai tratar. Fala, meu. Eu citei isso, mas é um fato. A cada 800 mil pessoas morrem por ano e a cada 40 segundos uma pessoa se suicida, tá? Olha só, a gente já sofre por pouca promoção de saúde mental. A gente quase não vê pessoas tratando da saúde mental. Gente, olha só, entenda uma coisa. O mundo está evoluindo, as doenças estão aparecendo
Doenças que no século passado não tinha, hoje você tem. E as doenças desse século são chamadas de doenças da alma. São as doenças que afetam as vontades, o sentimento e o intelecto do homem. Então, atenção com a alma, atenção com a sua saúde mental, atenção em como andam as coisas aqui dentro. Aqui dentro está com mais valor do que está acontecendo do lado de fora. Atenção às demandas, aos familiares que sofrem de doenças mentais. A mente é uma arma e tem que saber usar a mente para o bem e para Cristo, tá? Então vamos lá, para concluir. Primeiro, diagnosticar os transtornos psiquiátricos para aplicação da terapia ou do medicamento, tá? Segundo, não julgar a intencionalidade pela letalidade. Olha só, nós não podemos julgar a intenção de alguém se matar pela gravidade da tentativa. Se a pessoa tentou com um gilete e só produziu um corte no punho, você não tem que julgar que o corte foi leve, você tem que julgar que aquilo é algo de extrema necessidade de ajuda. Não é porque não foi letal que não precisa de ajuda. E se fosse letal? Vocês estão entendendo? Não é pela intenção que eu vou julgar o grau da letalidade. Eu tenho que julgar o porquê que ela fez aquilo. Por que ela procurou fazer aquilo? Vocês estão entendendo? Então não é para julgar, não, o corte foi pequeno, deixa para lá, ele só se cortou. Não, a intenção é grave e a intenção precisa de ajuda. Com certeza, amigo. Com certeza, eu falei dos casos, dos fatores de risco para quem vai realizar o suicídio ou sofre de depressão. Vamos lá, pessoas que se suicidam avisam, então atenção. Na maioria dos casos, os suicídios acontecem após a alta do tratamento psiquiátrico, visto que o humor depressivo continua, ou seja, ele está passando pela melhora, mas o humor depressivo está ali alojado. Então ele só vai melhorar, só vai ter a alta quando estiver baixa nos sintomas do humor depressivo. Quando ele não manifestar mais nenhum sintoma de humor depressivo, ele está apto para a alta. Então vamos lá. Questões. O suicídio produz desespero, desesperança, desamparo e impulsividade. Melhor palavra, impulsividade. O suicídio acontece num impulso. A pessoa não queria se matar e repentinamente ela tenta o suicídio e tira a própria vida. Então, atenção aos impulsos da morte, os impulsos que geram a morte. Se ouviu alguma pessoa falando, escute essa pessoa, dê atenção para essa pessoa. Enfim, é isso. Termina aqui minha palestra. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer tipo de dúvida, só um minuto, minha irmã, por gentileza. Qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento que os irmãos tiverem, pode perguntar. Eu vou estar aí para ajudar e responder os irmãos. Muito obrigado pela atenção. Para que o transtorno se aloje, para que o suicídio aconteça. Então olha só, se alguém na família faz o uso de droga, seja drogas lícitas ou ilícitas, álcool, cigarro, são drogas lícitas, mas que matam. A dupla da morte, o álcool e o cigarro, são responsáveis hoje por 15% das mortes da população global. Entenda, as pessoas morrem por consumir álcool e cigarro. E essas contribuições para suicídio vêm dessas portas aí, que as pessoas às vezes nem entendem de onde que vem. Ah, não, mas a pessoa bebia. Ué, alcoólatra tem tendência suicida. Total. Ele não é dono nem dele mesmo. Não sabe nem o que está se passando com o corpo dele. Então, quer dizer, outra coisa, o álcool não tem drogas só associadas diretamente a ele. Tem mortes associadas indiretamente. A pessoa sai bêbada do bar, vai atravessar uma pista. Foi o álcool que causou? Não. Foi a imperícia dela em atravessar a pista. Ela não viu o carro chegando. Então é uma morte indiretamente causada pelo álcool.
Ele perde os sentidos, lembrando que o nosso corpo tem 8 portais de entrada no pecado. 8 portais. 8 portais. 5 sentidos. Os primeiros 5 portais são os 5 sentidos. Coração, lembrar, coração, genitais são os que eu lembro, 7. 5 sentidos, coração e genitais. Se você guardar esses 8 portais, o oitavo vamos lembrar daqui a pouco, você não peca, ou você não deixa, você coíbe com que o pecado entre no seu corpo, tá? Os pés são o oitavo. Pés, 5 sentidos, coração e genitais. Se você guardar esses 8 portais, a probabilidade de acontecer de você pecar é muito pequena. Eu digo isso porque o álcool e todas as outras drogas e todas as outras substâncias são experimentadas por esses portais. Os 5 sentidos que te dão experimentação do mundo e os outros 3 que são indiretamente mecanismos de entrada. Tá? Vamos lá. Então olha só, ouvir, demonstrar interesse ao sofrimento alheio, já estou acabando, gente, mais 5 minutos eu termino. Demonstrar interesse ao sofrimento alheio, converse, acompanhe, busque ajuda e proteja. Essas são as indicações. Conversar com quem está prevendo que vai suicidar. Tem que ter conversa, porque é nesse tempo que a pessoa vai desistir, se matar. Acompanhar a pessoa. Se não pode acompanhar, pague alguém para acompanhar. Existe profissional para acompanhar. Então, se dedique, se é um ente querido, ajuda, procura meio, busca ajuda, proteja essa pessoa. Como que são os mecanismos de prevenção? Quando a pessoa não se abre, e também quando a pessoa se sente sozinha, e quando a gente faz solidão, e quando também as pessoas não conseguem ouvir o seu próximo. Então, o que acontece? Quando a pessoa não fala com ninguém, ela tem uma tendência a guardar mais as sensações e as tristezas, os sentimentos tristes e depressivos com ela. Isso demanda em algum momento uma explosão desse tipo de pensamento, porque em nenhum momento a gente não é uma caixa onde a gente é cheio de coisas e a gente em um momento não vai explodir. Em algum momento vai ter que ter uma válvula de escape. O ser humano tem isso. Em algum momento a tua mente, o teu sistema nervoso vai buscar um escape mediante ao estresse. Sabe o que vai acontecer? Ou você vai ter um acidente cardiovascular, ou você vai sofrer de um acidente vascular cerebral, um AVC, ou você vai ter uma crise depressiva, um surto depressivo que acontece repentinamente. Entende? Então, se você está sofrendo coisas e guarda só para você, cuidado. Cuidado, porque uma hora isso vai procurar uma forma de sair. E se você não contar para ninguém, se você não se abrir com ninguém, o seu corpo vai ser o mecanismo que vai sofrer segurando essas informações. Então é necessário um acompanhamento, é necessário uma conversa. Não ache que a pessoa está brincando, se a pessoa está falando que vai tirar a própria vida. Isso é sério. Todos, 95% dos casos, as pessoas avisam. Então, atenção a esses avisos. Quais os cuidados que a gente tem que ter para o que conversar com a pessoa? A gente tem que falar sobre o suicídio com a pessoa que falou sobre o suicídio. Perfeito. Errado. Não se fala com suicídio para quem está falando de suicídio. Se você repete a palavra suicídio para a pessoa, você intrinsecamente, esquece a palavra intrínseco, você, por fora, como eu posso dizer isso, em segundo plano, você está estimulando o suicídio. Você tem que falar do suicídio, mas não falar diretamente sobre o suicídio. Você tem que cortar a volta. Você fala, rapaz, não faz isso. Deus te deu a vida. A vida é mais importante do que a morte. A vida é algo que Deus te deu que não tem preço. Não usar a palavra suicídio. A palavra suicídio não é Ele que está falando em suicídio, não você. Se você falar em suicídio, você
você está estimulando ele, você está repetindo a palavra suicídio, 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 suicídio. Você está reforçando, perfeito, é um condicionamento, você está condicionando a pessoa a suicidar. Então você tem que dizer para ela, rapaz, a vida é mais importante, fala com Deus. Quais os tipos de conselho? Rapaz, procure algo para você fazer que vá te ocupar a mente. Procure alternativas com os seus familiares. Converse com os seus familiares. Primeira coisa, se eu escuto alguém falando, eu falo assim, rapaz, conversa com o seu pai a respeito disso. Você não acha que está acontecendo alguma coisa? Você não acha que tem alguma coisa te levando a esse tipo de pensamento? Então você nunca vai diretamente na situação, você vai nas causas que estão em paralelo. Vocês estão entendendo? Não vai diretamente à palavra ou ao caso, vai sempre cortando por fora. Quem tinha pedido alguém? Isso. O que está se passando? É o perfil da pessoa, às vezes atrapalha. Depressão grave. Aham. Há muito tempo. Olha só que interessante o que a Rosane trouxe aqui. A respeito das pessoas que têm um perfil psicológico, de personalidade muito manso, as pessoas caladas, que falam pouco. Como que se dá o diagnóstico de uma pessoa que não fala que está passando por aquilo? Isso é muito interessante porque essas pessoas que falam pouco, elas guardam muito aqui dentro. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então olha só, se a pessoa guarda muita coisa aqui, ela está guardando coisas que não deveria no lugar errado. Ela não deveria guardar, ela deveria transmitir e comunicar a alguém que pode vir ajudar ela. O que acontece também às vezes é que nos relacionamentos, a pessoa tentando poupar a outra, ela procura não falar, ou fala uma vez, mas não é ouvida. Então, para evitar um desgaste, essa pessoa não fala, isso vai acumulando, no segundo já sabia que a pessoa não ia falar daquilo, mas ele não vai falar por amor. Então isso vai gerando, vai trazendo no coração, ele vai lotando, não fala mais nada, quando ele vai ver, explodiu. Já soltou. Exatamente isso. Olha só, esses mecanismos de escape do corpo, e isso que a tia trouxe é interessante, por quê? Porque essas pessoas que do nada acontecem, a pessoa entra em depressão, do nada, não é do nada, gente. A pessoa já está vindo um bom tempo acumulando aquilo. E é o que o tio Wellington falou. Uma hora a pessoa explode porque ela cansou de poupar alguém das informações que ela estava sofrendo. Ela pode ter até falado, mas a pessoa às vezes não deu a importância necessária para aquilo. Ou se falou e comunicou, a pessoa não tinha noção da gravidade que aquilo poderia chegar. Então atenção. Quando começarem a aparecerem os sintomas, as queixas, sempre tem as queixas aparecem. Procura ajuda nesse momento. Esse momento é um momento primário, onde se deve procurar ajuda, a comunicação, não só do profissional, mas dos familiares. A família, gente, é o órgão que deve abraçar a pessoa doente. Claro. Então,
vamos lá. Para encerrar, gente, meu Deus, 10h20. Que é o pequeno Davi, né? O que acontece? Quando eu citei aqui no começo da palestra, as pessoas que sofrem de depressão, elas têm histórico familiar. Como a tia já falou aqui, que na família dele tem uma pessoa tem uma pessoa com depressão. Então entenda, não é algo, como eu já falei, que surge do nada. Tem uma herança biogenética que deixa a pessoa predisposta à depressão. Então quer dizer, se o pai passou por algo, é bem possível que um filho venha passar por um mal, por esse mal também. Só que veja bem, não necessariamente ele passa pelo mesmo mal do pai. A criança, nesse caso o pequeno Davi, tem uma pequena arritmia no seu coração, cardiovascular, cardiológica. Então entenda, a depressão ou o estágio depressivo ou o mal pode ter passado em virtude da biogenética e pode ter trago uma arritmia no coração do pequeno. Vocês estão entendendo? Não necessariamente o mal vai se manifestar como uma depressão, mas pode ter pequenos substratos fisiológicos na criança. Foi mais ou menos claro? Então quer dizer, a herança é genética, não é algo que acontece deliberadamente. Você não consegue explicar o porquê, porque vem na tua corrente sanguínea, é o teu sangue. A tua herança genética diz que não necessariamente você vai responder com uma depressão. Você pode passar por outra. E outra coisa, encaminha para o psicólogo. Indicou para o psicólogo. Então, o encaminhamento é... Oi? Para amanhã. Então, olha só. Então, olha só. Para entender como que funciona. O pai, a mãe passa pelo procedimento, ou pelo processo depressivo, ou por essas tentativas de suicídio, que é um pé da depressão, né, um arcabouço da depressão, ele tem que tomar cuidado e observar sempre o seu filho, quem vem depois dele, a sua descendência, porque qualquer tipo de coisa, encaminhar já para o profissional da área, para que a coisa não fique maior, porque senão vira uma bola de neve. Um problema passa e vai passando e vai ganhando dimensão. Papai tinha uma mania de tudo que a mamãe perdesse, papai ia achar ruim, cuidar, e a mamãe perdeu a herança dela. E a mamãe procura a aliança, procura a aliança, e não acredita, papai não sabia que a mamãe tinha perdido. Papai pegou a mamãe com a tesoura e ela achou que podia ela perder. Ela queria ter marido e poder, e a aliança estava dentro da marido e poder. Que é isso? Algum tipo de transtorno. Então, olha só, para concluir, gente, concluindo, olha só, os homens morrem 3 vezes mais por suicídio do que as mulheres. Por outro lado, as mulheres tentam suicídio 3 vezes mais do que os homens. Então observe o relato. Os homens morrem 3 vezes mais por suicídio do que as mulheres, mas as mulheres tentam 3 vezes mais suicídio do que os homens. Isso é um dado estatístico. Dificuldade de acesso aos serviços de saúde mental. Se já é difícil tratar uma dengue, quem dirá uma pessoa com depressão ou com sintomas de suicídio. Então, atenção na dificuldade em tratar e como se vai tratar. Fala, meu. Eu citei isso, mas é um fato. A cada 800 mil pessoas morrem por ano e a cada 40 segundos uma pessoa se suicida, tá? Olha só, a gente já sofre por pouca promoção de saúde mental. A gente quase não vê pessoas tratando da saúde mental. Gente, olha só, entenda uma coisa. O mundo está evoluindo, as doenças estão aparecendo
Doenças que no século passado não tinha, hoje você tem. E as doenças desse século são chamadas de doenças da alma. São as doenças que afetam as vontades, o sentimento e o intelecto do homem. Então, atenção com a alma, atenção com a sua saúde mental, atenção em como andam as coisas aqui dentro. Aqui dentro está com mais valor do que está acontecendo do lado de fora. Atenção às demandas, aos familiares que sofrem de doenças mentais. A mente é uma arma e tem que saber usar a mente para o bem e para Cristo, tá? Então vamos lá, para concluir. Primeiro, diagnosticar os transtornos psiquiátricos para aplicação da terapia ou do medicamento, tá? Segundo, não julgar a intencionalidade pela letalidade. Olha só, nós não podemos julgar a intenção de alguém se matar pela gravidade da tentativa. Se a pessoa tentou com um gilete e só produziu um corte no punho, você não tem que julgar que o corte foi leve, você tem que julgar que aquilo é algo de extrema necessidade de ajuda. Não é porque não foi letal que não precisa de ajuda. E se fosse letal? Vocês estão entendendo? Não é pela intenção que eu vou julgar o grau da letalidade. Eu tenho que julgar o porquê que ela fez aquilo. Por que ela procurou fazer aquilo? Vocês estão entendendo? Então não é para julgar, não, o corte foi pequeno, deixa para lá, ele só se cortou. Não, a intenção é grave e a intenção precisa de ajuda. Com certeza, amigo. Com certeza, eu falei dos casos, dos fatores de risco para quem vai realizar o suicídio ou sofre de depressão. Vamos lá, pessoas que se suicidam avisam, então atenção. Na maioria dos casos, os suicídios acontecem após a alta do tratamento psiquiátrico, visto que o humor depressivo continua, ou seja, ele está passando pela melhora, mas o humor depressivo está ali alojado. Então ele só vai melhorar, só vai ter a alta quando estiver baixa nos sintomas do humor depressivo. Quando ele não manifestar mais nenhum sintoma de humor depressivo, ele está apto para a alta. Então vamos lá. Questões. O suicídio produz desespero, desesperança, desamparo e impulsividade. Melhor palavra, impulsividade. O suicídio acontece em um impulso. A pessoa não queria se matar e repentinamente ela tenta o suicídio e tira a própria vida. Então, atenção aos impulsos da morte, os impulsos que geram a morte. Se ouviu alguma pessoa falando, escute essa pessoa, dê atenção para essa pessoa. Enfim, é isso. Termina aqui minha palestra. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer tipo de dúvida, só um minuto, minha irmã, por gentileza. Qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento que os irmãos tiverem, pode perguntar, eu vou estar aí para ajudar e responder os irmãos. Muito obrigado pela atenção. Thank you.
agradecer a Deus pela vida desses jovens, desse jovem que tem se dedicado, que tem se empenhado aos estudos. Eu quero passar aqui em nome da nossa escola, em nome do Departamento de Ensino da Igreja, essa humilde lembrança ao vivo e agradecer pelo seu empenho, pela sua dedicação, que Deus possa abençoar, porque o Vitor, ele prontamente, quando eu falei para ele que esse mês a gente não ia fazer a palestra com os professores, e sim com a igreja toda, e tratar desse assunto, eu nem me liguei que esse mês, quando eu tratei contigo, que seria o mês de setembro, um mês que estaria fazendo a campanha aí em relação a esse assunto tão importante. Então a gente vê como que testifica as coisas, Então a gente glorifica a Deus pela vida do Vitor, Deus possa abençoar a sua vida e continue se dedicando, com certeza Deus vai te usar muito ainda, como tem usado nessa manhã. Amém. Irmãos, eu quero convidar todos os irmãos que estão jejuando e também chamar as pessoas que precisam de oração, que tem pessoas na sua família com depressão, com tristeza, que vem aqui à frente, vamos orar nesse momento, vamos estar encerrando. Eu quero, antes, os irmãos já estão em pé, mas os visitantes, levanta as mãos, visitantes, a gente já está todos aqui, tem a minha irmã ali, a Marcena, a minha sobrinha Caroline, o meu sobrinho Rafael e o meu sobrinho Neto, o Caio, a gente está com a nossa família aqui, os irmãos das congregações, irmãos da Ribeira, os irmãos do quilômetro 12, nossos irmãos de Apuíba, que estão aqui conosco nessa manhã. Que maravilha, a irmã Adriana, ela está aqui na frente, porque fez aniversário essa semana, e nós vamos orar e com certeza à noite ela vai receber uma bênção na grande casa também. Pode se aproximar, irmão. Chega perto do altar aqui para a bênção. Vamos ajudar aqui o nosso irmão Liceu, que hoje o obreiro santo vai dar conta de um pouco não, mas eu vou aqui para ajudar. Irmãos, nós até a gente tinha que ter marcado até meio-dia, porque até 11, 10 e meia foi curto tempo, A gente precisa, na próxima palestra, a gente vai tentar aí já conscientizar os irmãos que a gente vai passar no horário, para que a gente, o palestrante no final está meio apertado, ele quer terminar, mas tem muitos assuntos, então a gente vai organizar melhor a próxima.